Bom dia, Headbangers. Sou Leonardo Rodrigues do Thunder Spell. Acabamos de chegar do Port Hell. São exatamente 8 horas da manhã. E hoje eu tenho uma missão de substituir aquela gatinha baixinha do cabelo azul, a Ângela Pinto, que diz: "Fala, galera! Estamos no Vai Que Dá Rock!" Estamos aqui com o Jack Devil, na casa do Hugo O. E aí, galera, beleza? Vocês têm 6 anos de banda, né? 6 anos de estrada, já álbum lançado, com uma carreira consolidada. Eu queria saber aí de vocês e tal, um pouco da história, como é viajar e tal, tocar aí por vários lugares, países diferentes. Falem um pouco aí. Vamos lá, então a gente já tem 6 anos. Basicamente a gente começaria ali em 2010, em dezembro, mas a gente só começou a existir de fato mesmo em 2011. E no começo de 2012 a gente lançou nosso primeiro trabalho, que foi o Under the Satan Comet, foi a demo tape da gente que foi parar em destaque na Road Crew, como na garagem demos na época. Foi destaque, tá, apareceu a foto e tal, e um comentário do Michael Leite que escreveu sobre a gente ali, e aquela ali talvez tenha sido a primeira aparição do Jack Devil no cenário de verdade. Na sequência, a gente lançou Fast and the Evil em 2013, no ano seguinte, e logo em seguida assinamos com a gravadora, com a Urubus Records, e lançamos o Unholy Sacrifice e o Evil Strikes Again. E aí o que acontece? Hoje a gente está no momento formando um terceiro CD, que é o que vai sair agora, provavelmente no começo do ano que vem. E, já tem uma estrada aí bem grande de viagem, como você perguntou, que eu posso te responder assim, que a estrada pra banda ela é essencial, né, cara? Porque não tem como fazer nome, não tem como crescer no cenário que não seja tocando. Por mais que você faça discos, que você lance videoclipes, que você tenha um trabalho virtual legal, que é importante para toda a banda hoje, você precisa de qualquer forma ir para a estrada, tocar, conhecer pessoas novas, bandas novas. Você faz amizade com várias pessoas, como é o caso de vocês do Thunder Spell, que já tocaram várias vezes no mesmo shows que a gente, e a gente vai desenvolvendo um laço mais forte, vai trocando contatos. Eu acho que o network é justamente esse, né? Você gira com a banda, conhece lá a outra banda de outra cidade, de outro país, e aí essa amizade vai fortalecendo e aumentando seus contatos, né? Isso aí, vocês acabaram de vir de uma tour, né, da Europa, e como foi lá a receptividade do público, como desenvolveu lá a tour? Eu acho assim que até o Renato pode até falar melhor, completar isso aí do que eu vou dizer, mas em tese a turnê na Europa foi bem proveitosa pra gente, fez a gente amadurecer em um mês aquilo que talvez a gente não ia conseguir amadurecer em 10 anos. De fato é isso, mas acho que o Renato pode falar até melhor sobre isso. Não, é a complementação do que o Andrezão falou. É necessário a gente fazer esse presencial com a banda, até porque isso acaba sendo uma maneira de resistência a toda esse cenário virtual e essa ideologia falsa de que se pode formar uma banda na internet, se pode comprar likes, se pode ter visualizações e você, por conta disso, ter uma banda famosa. Isso não existe. A verdade, ela é nua, ela é crua e ela dói. E ela tem que existir para poder fazer justamente essa diferenciação entre as bandas de pessoas que querem coisas fúteis, bandas fúteis, das bandas que realmente têm trabalhos honestos. Então foi muito prazeroso poder colocar o Jack Devil em mais uma aventura, né, posso assim dizer, porque nós realmente não tínhamos total certeza do que ia acontecer, nós não tínhamos experiência de tocar na Europa, apesar de já termos tocado fora do Brasil em outras oportunidades, mas a gente nunca tinha ido especificadamente para a Europa. E eu acho que o saldo foi extremamente positivo, como o Andrezão falou. Em um mês nós nos tornamos pessoas totalmente diferentes e pessoas melhores, né? Músicos melhores e voltamos lá de pazes com heavy metal. Cada vez mais fizemos as pazes com o que nós gostamos de fazer e motivados para continuar com a banda, que eu acho que isso é mais importante. Fazer trabalhos que possam fortalecer os nossos laços entre nós mesmos e com o nosso trabalho com a nossa banda. Beleza. Bem, então a gente falou, né, da tour de vocês, foi massa do caralho e tal, levando o nome do heavy metal, né, do estado do Maranhão, do Brasil, né, cara?
trashzão do caralho. E eu queria saber da banda e tal, se vocês têm algum plano de sair do Brasil, já tem algo em vista. Como é aí, Aoda? Você quer responder essa pergunta aí? Ricardo, pode responder. Olha, em questão de planos, assim, para morar fora, não temos planos para isso. Já tivemos oportunidades, já tivemos convites para ir morar em São Paulo, até mesmo na Europa, mas nós acreditamos que não há necessidade para isso. O trabalho que a gente faz, a gente consegue fazer das nossas casas, lá em São Luís mesmo. E é isso aí. Pode crer, eu tenho mais perguntas aqui para fazer para vocês, beleza? Quais os artistas, quais cantores ou bandas que vocês mais gostam, que mais influenciam assim, sobre vocês? Cara, eu acho que assim, no começo da carreira você sempre acaba se atrelando nesse negócio de influência para bandas grandes, assim, as bandas maiores. No começo do Jack Devil a gente escutava muito Slayer, escutava muito Metallica ali do Kill 'Em All. Acho que eram as bandas que fizeram a cabeça da gente, a própria Sepultura também como uma referência nacional, não só musical, mas também dos feitos que os caras tiveram ao longo da carreira, né? Assim, eles sempre foram muito obstinados e isso tem muito a ver com o DNA do brasileiro, né? Então, isso pra gente foi muito importante. Essas bandas, elas fizeram a cabeça aqui dos integrantes no começo. Depois você vai escutando outras coisas, vai abrindo a sua gama de influências. E, por exemplo, hoje uma das bandas que eu tenho mais ouvido, por exemplo, é o Skull Fish, que é uma banda até mais nova, né? Já é dos anos 2000. O Enforce é uma banda que a gente também escuta bastante, que é uma banda nova. Hoje a gente também tem dado muita atenção para o que tem acontecido de novo no cenário brasileiro, entendeu? Tipo, a gente parou de escutar bandas para ter influência, começou a ter um molde do Jack Devil mesmo, para que a gente possa criar as músicas dentro daquilo que a gente já está construindo. E aí a gente só vai somando diferenças ao longo dos CDs que vão sendo lançados. A gente, por exemplo, coloca um riff de guitarra mais puxado para heavy metal tradicional ali, uma coisa que a gente escutou nova ali no outro canto. Mas em relação a ouvir mesmo, que faz a cabeça da gente, eu acredito que são mais bandas brasileiras, como Murdeath, por exemplo. A Festival de Teresina é uma banda que tem chamado a atenção da gente. Até porque, cara, quando a gente vai se tornando mais velho no metal, a gente tem que começar a dar atenção pro que tem de mais novo. Tem esse lance de passar a bola para quem tá vindo. Então é importante a gente estar sempre antenado nas bandas novas, né? No que tem acontecido de novo, principalmente no cenário nacional. Como a família de vocês reagiu ao saber que vocês escolheram estar no mundo da música? Rapaz, a minha família foi de boa, assim, cara. A de Renato acho que foi mais engraçado. Não, a minha família nunca aceitou. Eu sou tipo a ovelha negra que comecei a tocar violão com 9 anos e contrabaixo com 11 e só foi piorando. O primeiro contrabaixo que eu comprei, eu tinha 12 anos e eu comprei com o dinheiro do meu lanche, foi R$60. Então assim, mas isso aí, cara, cada um tem sua trajetória, né? Isso, e o importante é justamente essa diversidade de experiências que acaba formando um complexo, né? Por exemplo, o André, ele teve mais apoio, então acaba que o apoio da família dele acaba eu posso dizer, alcançando nós mesmos, os outros, né? A própria estrutura da casa de Ricardo também ajuda muito. O Jack Devil, o Hellboy também, que ele é um músico profissional, de fato ele é professor e tudo mais, trabalha profissionalmente com isso, diferente de mim, do André e de Ricardo, que somos proletários e acabamos tendo que dedicar apenas o tempo livre, né, os finais de semana para música. Então é isso, mas eu acho que é o seguinte, se a sua família lhe apoia, ótimo. Se a sua família não lhe apoia, dá certo do mesmo jeito. O que importa é você, entendeu? O heavy metal, o amor heavy metal é algo bem particular, é algo que está no seu coração, que está no seu sangue, na sua mente, independente de quem você é filho, independente do local que você nasceu, independente da sua descendência, se você tem sangue indígena, se você tem sangue negro ou qualquer outro tipo de raça. Então é isso, eu acho que o exemplo é esse. Você deve construir seu caminho e, se você é como a gente, que com 11, 12 anos sonhava em ter uma banda, não há nenhum empecilho para você ter, a não ser você mesmo. Pode crer.
Então, galera, como é o processo de composição de vocês? Tem alguém assim da banda específico que compõe? Vocês compõem em conjunto? Como é que rola aí tal fim no estúdio? Como é que rola aí a composição de vocês? Então, a composição é sempre feita por um integrante inicialmente, ou o Renato, ou o Ricardo, ou eu, a gente compõe o início, né, o esqueleto da canção, e aí a gente leva para o outro para fazer aquela gravação, famosa gravação demo, né? E no estúdio a gente vai amadurecendo, colocando arranjos mais complexos, vai fazendo os testes que é preciso ser feito na música, né? E assim a gente consegue chegar ali num denominador comum, já dentro do estúdio. Depois que está todo mundo pronto, a gente finaliza fazendo aquele ensaio geral para ver se está tudo realmente certinho, para poder finalmente chegar no processo de gravação. E qual o maior sucesso da banda? Qual é o maior sucesso da banda, Hellboy? Under the Metal Command é uma das antigas aí da banda, do primeiro demo tape da banda, assim, desde os primórdios. Eu acho que hoje São Luís assim, é bem representativo do cenário metal de São Luís já faz um tempo. Qual a música e tal que os fãs mais pedem pra vocês tocarem? Ontem no show em Portel foi Beelzebub, né, cara? Beelzebub, que foi a primeira canção composta pelo Ricardo. Ela é a faixa do lado B do Evil Strikes Again, o CD passado nosso. E o pessoal, do começo ao início do show, gritando Beelzebub, Beelzebub. Inclusive o pessoal disse, olha, vocês só podem voltar aqui pra nossa região se tocarem Beelzebub de novo. Disse, ó, tá prometido que nós vamos voltar e tocar Beelzebub. E aí da banda, sempre tem um mais comportado, mais quieto. Qual é o cabra assim, que fica mais na dele e tal? Né? Todo mundo calado aqui. Não, na verdade eu acho que o mais calado ainda deve ser o Ricardo, assim, mas é só no começo, porque no final das contas, isso é até interessante perguntar, porque numa banda eu acredito que não deve ter ninguém calado, todo mundo tem que se soltar e tentar ao máximo abrir esse leque de comunicação dentro do grupo, porque é fundamental para o fã, isso ajuda muito, né? Na hora de você dar aquele feedback pro fã, na hora de você conseguir shows, enfim, em todos os sentidos. Tem alguma loucura de fã aí pra contar? Já aconteceu algo inusitado com vocês? Olha, Renato tem uma loucura de fã daquelas de arrasar. Na verdade, o Metal Underground, ele não é composto por essa loucura que aparece na televisão e não sei o que, vai pro hotel, espera em aeroporto, isso não faz parte da realidade do heavy metal. Entretanto, existem alguns momentos que algumas pessoas surpreendem a gente, né, cara? E isso aí pode ser catalogado como uma loucura. Por exemplo, quando nós viemos tocar a segunda vez aqui em Belém, chegou um amigo nosso de Castanhal, o Orlando Paissandu, com uma bolsa de presentes para todo mundo da banda. Ele comprou uma coleção de livros para André, comprou roupas e tudo. Ele deu um presente para cada um integrante, para simbolizar o apreço e tal. O carinho que ele tem pela gente, e pô, isso aí foi surpreendente. Da mesma forma, quando a gente chega lá para a parte lá de baixo do país, que a gente encontra pessoas que viajam 350 km de moto, ou então já aconteceu pessoas que estavam no nosso show na Alemanha. Nós tocamos na Alemanha e voltamos para São Paulo, ele estava em São Paulo, a gente, pô, cara, tu é um iniciante, onipresente, quer dizer. Então assim, pô, pra mim é uma loucura, cara, assim, você demonstrar carinho pela banda, até porque a gente não faz isso por isso, saca? A gente faz porque é meio que uma missão nossa. Mas assim, a gente não faz pra atrair, tipo, o apreço, então pra forçar. Eu acho que não, mas a gente tem umas boas histórias. Eu acredito que com as fãs, né, que deve ser o objetivo da pergunta, assim, sinto informar que nós somos uma banda com um sex appeal bem abaixo do que pode aparecer, sabe? Então, assim, a gente não tem essas grandes histórias e tal, sei lá, talvez pro futuro, né, mano? Assim, mas agora, assim, por exemplo, pode ser com os fãs também, né, Hellboy? Pode ser com os fãs também, então, assim, é um lance meio aberto também, cara, assim, porque eu acho que você ter tipo um posicionamento restritivo na vida, cara,
é algo que só traz prejuízo pra você. Então, assim, pode ser com as fãs, com os fãs e o que for, mano, que rolar. Beleza, do caralho. Qual sonho vocês ainda pretendem realizar em relação à banda? Paz, eu quero construir o meu primeiro 1 milhão. Tô brincando. Na verdade, assim, eu acho que sonho por sonho, cara, assim, de um objetivo grande que a gente tinha, ele já até foi concluído, que era ter uma banda que pudesse viajar, que pudesse passar por vários lugares do país. O sonho da gente, claro, muito pelo contrário, a gente não está menosprezando, é uma das cidades que a gente mais gosta de passar no Brasil todo é Teresina. Nós já fizemos por volta de 9 shows lá. Mas era o máximo que a gente pensava no começo que a gente conseguiria. A gente nunca imaginou sair de uma cidade que não fosse ali vizinha da gente. Ir para mais longe do que isso, a gente nunca pensou em fazer com a banda. E foi uma surpresa quando, por exemplo, a gente chegou em São Paulo a primeira vez, no Rio, em BH. Em BH, por exemplo, a gente chegou a tocar com o Jairo Guedes, porque foi o integrante inicial do Sepultura, né? Tava ali no primórdio do Sepultura, primeiro guitarrista. E algumas coisas foram acontecendo e sempre surpreendendo a banda. E algumas delas não estavam ali contidas como sonho, né? Dos integrantes aqui do Jack Devil. Mas assim, cara, eu acho que hoje o nosso sonho mesmo não é tipo ganhar dinheiro com a banda, não é ir tocar em algum lugar que a gente não tocou, mas sim manter a banda viva. Eu acho que esse é o sonho da banda agora para esse momento. Assim, eu tenho um sonho específico com a banda, assim, bem peculiar. Eu gosto de tocar em lugares longínquos, assim, que não estão na rota, assim, usual do metal. É uma coisa que eu gostaria de fazer, especialmente em alguns países, assim. A gente passou pelo Togo e pela Etiópia, assim, que não são aqueles países, assim, que imediatamente você vê, assim, na rotina, assim, sempre das bandas de metal, mas o meu sonho, assim, com banda, assim, é ter uma banda que pudesse ir para uns lugares, assim, com outros países, assim, alguma coisa assim, esses lugares, mas assim, algumas bandas brasileiras já fizeram isso, deve ser muito bom. E na hora de se arrumar pro show, qual de vocês dá mais trabalho nessa parte aí? Eu acho que a gente não dá mais trabalho porque a gente tá meio com uma filosofia de não se arrumar mais pro show. Então, geralmente, a gente chega na cidade já com a roupa do show, passa o dia todo vestido, dorme e na hora passa o som e já tá pronto pro show e depois a gente já tá pronto para viajar. Até porque o heavy metal de viagens e tudo mais exige que a gente, às vezes, não é dada nem a oportunidade de a gente tomar banho. Não porque a gente não queira, porque nós, às vezes, não tem lugar para banhar mesmo. Então a gente faz uma sessão de 2, 3, até 4 shows sem banhar, ou você tem uma cama para dormir. E acaba não se arrumando. Então, se você, por exemplo, na Europa a gente fez muito isso. Na quarta-feira a gente já estava arrumado para o show de domingo e se pudesse banhar, banhava, se pudesse dormir numa cama, dormia. Senão a gente entrava na van e ia tocar e pronto. Então eu acho que a gente perdeu um pouco. Talvez no início um ou outro e tal. E às vezes, por exemplo, alguém diz, cara, eu preciso tomar um banho de verdade ou eu preciso, sei lá, fazer outra coisa e talvez demore mais um pouco. Mas geralmente a gente demora muito pouco. E a gente vê às vezes uma banda local. Por exemplo, lá no Portel tinha um cara que tinha ido ser testemunha de um casamento e atrasou o show. Então a gente jamais atrasaria um show por qualquer compromisso tolo ou individualista. Então a gente nunca se arrumaria em muito tempo. Pra quê, cara? Se arrumar, se você vai suar e vai tocar e não existe esse negócio de glamour pra gente. Então assim, a gente não tem essa pessoa que se arruma mais devagar ou mais rápido, não. Pode crer, cara, a gente tá vindo, né, do Portinel, foi uma viagem longa, de barco e tal, paisagem de foda. O que vocês acharam disso? O que vocês acharam do festival também? Cara, é interessante, né? Porque, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando lá assim, vocês gostaram, com uma certa insegurança, né? Achando que a gente podia em algum momento não achar tão interessante estar tocando ali. Mas o que eu vou dizer aqui é a grande realidade do metal. Você viaja, por exemplo, 23 horas para chegar até uma cidade como Portel e o mínimo que eu posso relatar disso é uma surpresa que a gente tem ao ver uma casa de show lotada, o público se jogando do palco o tempo todo, dando mosh, stage dive o tempo todo. E aquilo ali pra gente
é algo assim que não tem de fato como explicar para outras pessoas, que não seja se a gente mostrar um vídeo ou fotos disso em outros lugares, porque tem cidades que são relativamente maiores, mas nem tem uma cena tão aquecida quanto essa, entendeu? Você vai em lugares, em cidades que a população é até maior, né? Se você for parar para ver, a quantidade de pessoas é bem maior na cidade, porém o rock é muito mais frio. E de alguma forma deveria até aprender com o Portel, por exemplo, como é que funciona, porque a cena é maravilhosa, as pessoas compram merchandising, as pessoas apoiam as bandas que estão indo lá. Às vezes as pessoas nem são de fato fãs de heavy metal, mas elas estão ali achando legal que venha uma banda de fora, apoiando o sistema de profissionalismo que está rolando dentro da cidade deles, dos produtores deles de trazerem bandas de fora de rock para tocar lá. Isso é maravilhoso. Bem, agora a gente vai finalizar aí o programa, né? O quadro da Ângela. Quero agradecer o convite do Beto Conde. Dizer que foi uma missão impossível, cara. Substituir aí a Ângela. Quase impossível, né? Beleza, então eu queria que vocês deixassem um recado aí, uma mensagem para os fãs. Fiquem à vontade, pode passar o microfone aí, cada um falar para terminar aí o quadro, beleza? Aí galera, sei lá. E aí galera, valeu a experiência aqui. A experiência em Portel foi muito boa, foi do caralho. O pessoal colou no show, tinha gente pedindo música, tinha gente pulando. Foi uma recepção maravilhosa. E a gente espera voltar sempre aqui. Portel, Belém, na região, sempre. E a gente está aí correndo aí o Brasil, sempre que possível. Daqui a 2 semanas tem Macapá e estamos aí. Vamos lançar umas surpresas ainda aí, nos próximos meses aí. Eu acho que o recado, não só meu como da banda, é que o nosso lema é sempre esse, de trabalhar sem parar. Então, assim, isso vale pra gente, mas vale pra quem tá aí do outro lado assistindo. Nós somos uma banda que um dos nossos alvos principais é motivar quem tá aí do outro lado, é tentar mostrar para as pessoas que é possível ter uma banda assim, é possível deixar o heavy metal funcionar de uma maneira natural, sem ser uma coisa robótica, sem ser uma coisa falsa, entendeu? Sem essa do lance de o heavy metal é o verdadeiro metal, o thrash metal é o verdadeiro. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de posicionamento, né? De postura, de você não ser uma banda de vitrine, você ser uma banda que tem por essência metal. Eu gosto de metal porque realmente eu gosto, e não porque eu posso agarrar as menininhas ou porque eu posso ir numa festa e ser reconhecido como músico. Não é isso. Eu acho que hoje, pelo menos, eu consigo ter uma banda e sou muito feliz de ter isso, porque eu posso dar o meu posicionamento, mostrar o que eu penso, mostrar o que eu quero dentro do heavy metal. E eu acho que esse lema do Jack Devil a gente vai carregar por muitos e muitos anos, pelo menos até enquanto a gente for vivo aqui os 4, a gente vai funcionar desse jeito. Então é isso aí, se você quer ter uma banda, seja você mesmo. Pois bem, a mensagem que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: agradecer a região, agradecer toda essa estrutura que o estado do Pará fornece para o heavy metal, que é invejável, né? Dizer aqui pro programa Vai Que Dá Rock, né? Agradecer como o nome da menina? Ângela. Ângela o quê? Ângela. Opa, mandar um abraço para Ângela Pinto. Dizer, olha, o amigo Léo aqui é um batalhador, um cara que passou os dias aqui todo com a gente. É um cara que é amigo para toda hora e ele tem papo pra viagem inteira. É um cara que, pô, vale a pena viajar com ele, cara. É um grande frontman da Thunder Spell. Aproveitar para agradecer o nosso amigo Hugo, cara. Tá louco, pô. Falou da Jaure, né? O Hugo que forneceu histórias excelentes aí pra gente, da afinada Jaule. Então, assim, pô, é um prazer, cara. A gente tá em casa, e ainda mais com a Thunder Spell, sabe? Como o Andrezão falou, já tem uma história, já tem um currículo aí junto com o Jack Devil. E fora isso, é uma banda extremamente competente, cara. Uma banda que você assiste o show e fica sonhando que você tá vendo o Judas Priest, cara. Isso aí é muito bom, porque demonstra que o talento não tá lá na Europa, nos Estados Unidos, não. Pô, o talento tá em qualquer lugar que você queira exercer aquilo que você gosta. Então, assim, agradecer toda a estrutura, todo Belém do Pará,
agradecer as lojas, os produtores, todo mundo aí que trabalha em prol do rock, agradecer o câmera, nunca ninguém fala do câmera, não? Agradecer também que está aqui, como foi dito no começo da entrevista, 8 horas da manhã, virado junto com a gente da viagem, e está aqui exercendo seu papel, e isso é muito importante, cara. A cena de heavy metal ela é feita de todas essas peças do quebra-cabeça, que acaba formando uma coisa melhor, uma coisa maior e melhor. Então é isso, eu só tenho a agradecer, e fica aí a vontade de retornar ao Pará o mais rápido possível, não só a Belém, como já tocamos em Paraopebas, já tocamos no Carajás. O primeiro show de heavy metal do Carajás foi com o Jack Devil, isso a gente tem orgulho de dizer, como o Hellboy falou, né? Tocar em locais inusitados, locais que nunca tiveram shows ou que não tem tradição, isso sim é uma das ideologias da banda. E é isso, cara, agradecer também meus amigos de banda, cara, que sem vocês eu não sou ninguém, e eu só existo quando eu tô com vocês. E é isso aí, passar aqui pro meu amigo Andrezão, até a próxima. Porra, tanto faz, Andrezão, os dois, se eu tivesse 2 corações no peito, ia ser um para um, outro para outro. Então é o seguinte, vou passar aqui pro Ricardo e ele tem aqui as suas considerações finais. Olá, galerinha. Hoje à noite, tainha, um vinho e muito rock. Esse é o meu convite para vocês, para não deixarem o rock morrer. Não saiam do metal, não saiam do rock, não deixem de escutar, porque metal não é moda, metal é vida. Tu sente saudade de Jaule, não sente, mano? Ei, e se a Jaule estivesse aqui agora? Rapaz, É doido. Rapaz, na verdade, eu ia dormir um pouco, porque eu já tô assim meio quebrado. Na hora que eu acordasse, eu ia fazer um grande vídeo com todos vocês e botar no Xvideos, tá vendo? E ó, tu gostou lá do nome do Curralinho, né? gostei, pô, Curralinho. E mano, como é que tu vai pra Portel e não passa no Curralinho? Que nasce Curralinho é o quê? A égua. Bicho, tu acredita que não tem aquelas coisas que o cara pensa que ele não de propósito tá pensando enquanto ele tá meio ali no sono, ainda não dormiu direito. Bicho, tu acredita que eu pensei nisso? Eu deitado na cama, fiquei, bicho, como é que deve ser o nome? Tipo, o cara que nasce em Curralinho, sabe? Será que é curralense? Curralense, curraleiro. Curralense. Pô, acho que eles devem estar enjoando dessa piada lá, né, velho? Bicho, deve ser. Mas curralado é o melhor, né? Não, mas a Tem gente... uma história lá que do lado de Curralinho tem um outro município lá que é Pau Grande. Ah, tá explicado do Curralinho. Vai buscar ele de Pau Grande. Aí a mulher do cara, né, foi trabalhar pra Como é que se nasce, como é que se chama quem tá nasce saindo no Pau do Pau Grande? Grande aqui, tá? Como é que se chama quem nasce no Pau Grande? Pauzinho. Superdotado. É superdotado. É um negão notizado. Pau Grandense, gente. Negão da desada. É um negão notizado. Pegou o WhatsApp. Negão do Jaule, jogo na Jaule. Tá balançando aí, ó. Jaules.